Eu penso, né, que a reforma política que importa para o povo seria aquela que diminuísse a distância entre a promessa da véspera da eleição e a governança no dia seguinte. O povo brasileiro tem como regra que política é tudo um bando de mentiroso, porque não há responsabilidade nenhuma na véspera da eleição. E a segunda grande questão que o povo gostaria de ver numa reforma política é aquela que diminuísse, ou alguma coisa que diminuísse a influência do dinheiro, especialmente do dinheiro sujo, né, na política. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer por uma circunstância bastante simples, doída, mas bastante simples. É que as instituições em vigor geraram a representação que nós temos. Sim. E essa representação que nós temos detém o monopólio de mudar as instituições. A pergunta simples é, por que alguém beneficiado por uma institucionalidade que lhe deu origem vai mudar isso em desfavor? Claro. Aquela que eu proponho é financiamento público de campanhas, na verdade uma coisa mais radical ainda, que jamais acontecerá, mas a minha ideia seria assim, nós deveríamos acabar com toda a parafernália que enfeita a política, que aumenta a taxa de ilusão, de ilusionismo da política. Então, a ideia seria o financiamento público da campanha, porém, sob gestão do Tribunal Superior Eleitoral, que unificaria e padronizaria as linguagens. Nós já acabamos com o negócio de camiseta, já acabamos com o negócio de showmício. Então, estamos andando numa direção que poderia ser feito. Falta agora acabar com o grande abuso da marketagem, né? E suas faraônicas contas. Né? Porque disse gratuito, mas o povo precisa saber que o governo, a sociedade brasileira, paga cada segundo daquele horário eleitoral, por preço cheio de tabela. Só o governo paga. Exato. Aliás, uma proposta do senador Fernando Henrique Cardoso. Sim, senhor. Exatamente. E isso disse gratuito ainda para debochar do cidadão que está sofrendo na porta dos hospitais. Mas quando o senhor fala acabar com o espetáculo da marketagem, isso significa que os programas eleitorais teriam que ser, por exemplo, como? Não, eu não sou nada contra a criatividade, mas na minha ideia, que não acontecerá jamais. Nunca. Cada um tem. Não acontecerá do Fontana também. Do Fontana também não? Não, zero. Por aquela contradição. Quer dizer, a não ser que nós fizéssemos uma reforma política ideal para vigir daqui 4 ou 5 eleições. Aí os políticos de hoje fariam o cálculo. Nessa data eu já tomou, passa. Né? Fora disso, não há a menor chance de passar. Nada substitui um povo esclarecido, né, que dê cuidado no seu voto, lembrar todo dia que não tem nenhum político, desses todos que a turma acha que é tudo ladrão, todos são eleitos por nós. Então, se todos fossem de fato, e felizmente não são, né, assim tão debochadamente ladrões, tem uma coisa errada cá embaixo conosco. Mas eu tenho outra proposta, a ideia do recall. Essa palavra eu uso em inglês porque não há o correspondente em português. Mas isso é o seguinte, quando você compra um carro defeituoso, hoje em dia, aparece um defeito, a fábrica chama os carros daquele ano, daquela série, e traz para as oficinas de graça para corrigir. Faz o recall. Então a ideia qual seria? Em direção a acabar com a mentira na política, ou pelo menos atenuá-la. Cada partido, cada candidato, dependendo do sistema de lista ou individual, faria uma proposta, né, de agenda e a registraria junto com a candidatura. Sim. De maneira que, se ele agir em contradição com o que prometeu, um conjunto de eleitores, independentemente de ser criminoso ou não, basta que tenha mentido. Pode requisitar a justiça eleitoral antes do tempo que ele volte para casa. Né? Isso é para não usar. Está em ótima companhia. Por exemplo, o jurista Fábio Conder Comparato é a favor do recall. Eu tenho grande afinidade com ele, já discutimos esse assunto em outra ocasião. Por exemplo, a telefonia é citada como um belo exemplo do efeito positivo da privatização. Eu privatizaria o setor de telefonia, se presidente fosse. Porém, o brasileiro não sabe que no modelo em que foi feito, o brasileiro paga a maior tarifa do mundo. Sem rival. Nós pagamos a maior tarifa de telefone do mundo. E se for um pré-pago, que é o do povão, aí é que é caro mesmo. Não tem comparação. Né? O brasileiro paga a maior tarifa de energia do mundo, tendo a matriz energética mais limpa e barata do planeta. Veja bem, eu falei mais limpa e mais barata do mundo. Isso é verdade. Né? Enquanto alguns brasileiros estupidamente querem dizer que a energia hidráulica não é energia renovável, francamente. Nós ainda temos a pior distribuição de renda do mundo. As 10% mais ricas famílias do Brasil têm mais da metade de toda a riqueza que o povo brasileiro produz. O Brasil, se nós formos apurar nossas contas com o estrangeiro, nós estamos com o maior buraco da história.